Olá, seja bem-vindo a um dos lugares que eu atendo aqui no Rio. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma pergunta que fizeram para mim sobre toque, tremor nos olhos, enfim, sintomas de problemas emocionais. Uma coisa que a gente precisa compreender é que uma emoção ela sempre vai dar vazão a uma reação. Ela pode vir como uma depressão, ela também pode vir como um tremor nos olhos. Já percebeu uma pessoa que tem muito estresse, que ela fica com os olhos tremendo ou com tremor nas mãos? Me perguntaram se um bom hipnoterapeuta é capaz de ajudar casos desse tipo. Se a gente consegue compreender que não devemos cuidar de sintomas, mas sim de emoções, a resposta é sim. O terapeuta que ele busca resolver sintomas é aquele terapeuta que se equivale ao médico, que quando recebe um paciente que está com febre e garganta inflamada, esse médico combate só a febre. Entenda, a febre ela não é um resultado da garganta inflamada, de uma inflamação. Quando a gente não sana o que está gerando o sintoma, esse sintoma ele vai continuar aumentando cada vez mais. Então a gente teria que combater o quê? Controlar as reações, né, os sintomas e combater a inflamação. Então controla-se sintomas e combate-se o quê? O que gera o sintoma, o problema, a raiz do problema. Quando a gente pega esse entendimento e traz para o consultório, tá, de hipnoterapia, a gente entende da mesma maneira. Uma pessoa ela está com tremor nas mãos e ela está com tremor nos olhos, tá? Ela fica andando, conversando e o olho fechando. Primeira coisa, ir ao médico. Entender se isso tudo não é de ordem neurológica. Quando a gente percebe, o médico dá o veredito dele, né? Ó, não tem nada, tá tudo normal com você. É emocional. Aí esse cliente vem para mim. Quando esse cliente vem para mim, eu vou fazer uma anamnese, que, ao meu ver, é a consulta primordial, que não deve faltar, é onde a gente precisa entender o que acontece na vida da pessoa. A gente vai começar a identificar algumas coisas. A gente vai fazendo perguntas e na nossa cabeça, com o aprendizado que nós temos, algumas coisas vão fazendo sentido e vão sendo fechadas. Quando a gente parte para a terapia, a gente vai pegar aquilo que a gente entendeu e vai ver se realmente faz sentido dentro da terapia, tá? Mas a nossa função é pegar aquela emoção e liberá-la. Fazer com que o nosso cliente, pela primeira vez, talvez, tenha contato com essa emoção, entenda essa emoção e reeduque a mente dela para saber lidar com tal emoção. Vou te dar um exemplo. A nossa mente, você já sabe se você me acompanha, a nossa mente, ela, ela funciona como se fosse num esquema de economia de energia. Para ela, quanto menos energia gastar, melhor. Ok, partimos então desse princípio. Quando a gente parte desse princípio, eu quero que você me responda com sinceridade. Se deparar com uma emoção negativa, pode ser doloroso, não pode? Eu sei que você respondeu que sim, pode ser doloroso. Ok, concordo com você. E por ser doloroso, a gente ficar batendo de frente com essa emoção, tentando entender os porquês, gasta energia, porque tudo aquilo que é doloroso já passou por um momento na sua vida onde você sentiu tanta dor que parece que no final do dia você foi sugado, suas energias foram sugadas. É mais ou menos isso que a gente sente, né? Quando a gente tenta ficar buscando o porquê de dores emocionais. Pois é. Então, o que é mais fácil? O que é mais conveniente para você? Ficar se deparando com emoções negativas o tempo todo, buscando compreender o porquê delas,
para que você possa mudar o seu comportamento, o seu ponto de vista diante de tal situação, ou ignorar, virar as costas? O que é mais fácil? O que gasta menos energia, te deixa menos exausto? Ignorar. É por isso que o ser humano tende a ficar acumulando emoções negativas. Só que essas emoções ficam no corpo e elas não têm vazão. Quando elas não têm vazão, elas começam a gerar sintomas. E aí não tem como falar, ó, essa emoção gera o sintoma X, essa emoção gera o sintoma Y. Não tem, porque não existe receita de bolo ao lidar com o ser humano. Então nós precisamos não ficar olhando para o sintoma, mas a gente precisa entender aquela emoção que está ali, como a mente daquela pessoa aprendeu a lidar com aquela emoção, como ela compreende essa emoção e trabalhar em cima disso. Quando a gente trabalha em cima disso, a gente reeduca a mente dela, tá? E é ali na terapia que provavelmente ela vai se deparar pela primeira vez com tal emoção. Só que não para sofrer. Ainda que ela sofra um pouco, até porque é quase que impossível você bater de frente com uma tristeza profunda e não sentir a dor. Só que aqui no consultório é o local adequado para você bater de frente com essa dor e sofrer o que tiver que sofrer naquele momento, até que eu te ajude a compreender o porquê daquilo tudo. Mas por que aqui é o local ideal? Simplesmente porque aqui é um local controlado. A gente tem uma acústica diferente, então existe um isolamento acústico onde o que é falado aqui, se o cliente grita, se ele xinga, se ele esperneia, o consultório ao lado ninguém ouve, na recepção ninguém ouve, entende? E tem eu aqui, o terapeuta, então é muito melhor acontecer isso aqui, onde a pessoa vai estar segura, porque eu estou aqui, tem isolamento, do que em casa, sozinha, que ela vai se deparar com essa emoção, ela não vai saber controlar, ela não vai saber ressignificar, ela não vai saber compreender. E qualquer pessoa pode chegar e fazer um julgamento e ela acabar piorando. E aqui a função é botar o dedo na ferida, mas não para ferir mais. Botar o dedo na ferida para que a gente possa limpar. Então eu costumo dizer que é a última vez que eu quero que você sofra por isso. Você, na sua vida, você pode acabar tendo outros sofrimentos. Você é uma pessoa, você está viva, você está vivendo, está passando por novas experiências e você vai, independente de qual a sua idade, né, quantos anos você tem, você vai continuar tendo novas experiências. E isso vai poder trazer novas reações, tá? Mas pode ser a última vez que você sofra por essa dor, por esse motivo, por essa situação. Porque aqui a nossa função é botar o dedo na ferida para limpar e não para aumentar o sofrimento. Entendeu? Então, é possível tratar toque, tremor nos olhos, se não for de ordem neurológica. É possível tratar depressão, que até, por sinal, é o tema do meu próximo vídeo aqui para vocês. É possível tratar ansiedade, é possível tratar tudo que for de origem emocional. A pergunta que você quiser fazer para mim, mas trata isso e trata aquilo? Se for de origem emocional, sim, é tratável. Nós não falamos em curar. Muitos clientes chegam para mim, Rodrigo, dá para curar isso? Não. Por dois motivos. O primeiro motivo principal é que curandeirismo no Brasil é considerado crime. Então, não se usa cura no Brasil, tá? A menos igrejas, etc., mas eles podem usar esse termo. E quando a gente fala de cura, soa como algo unilateral, concorda comigo? Né? Fica meio unilateral. Eu vou lá para o meu hipnoterapeuta que ele vai me curar. Ele tem a cura. Fica unilateral, ou seja, só o terapeuta faz algo. Mas quando a gente fala de tratamento, a visão ela muda, ela deixa de ser unilateral e ela passa a ser bilateral. Vamos fazer uma nova analogia.
Você está com um processo de inflamação na garganta que está gerando febre. O que o médico vai fazer? Vai prescrever um medicamento e vai te dar. Às vezes ele tem uma amostra grátis e ele doa para você também. E o que você vai fazer em casa? A sua parte. A sua parte. De tantas e tantas horas você vai tomar aquele medicamento. Você vai na farmácia comprar o medicamento. Então, percebe que quando a gente fala de tratamento, é bilateral, porque existe a parte que compete ao terapeuta e existe a parte que compete ao cliente. O cliente não vai vir para cá, eu vou falar, durma, ele vai fechar o olho, vai para Nárnia, vai dormir ou vai desmaiar, e quando abrir o olho, vai estar tudo resolvido na vida dele, com 100 milhões de dólares na conta corrente, um chofer esperando ele com um carraço ali na portaria do consultório. Não é assim que as coisas funcionam. Ela é bilateral. Então, existe a parte que compete a mim, tá? Que é saber das instruções certas, saber conduzir o processo de terapia, saber como reconstruir, né, ou construir um novo aprendizado na mente dessa pessoa, e cabe a essa pessoa compreender o que ela precisa fazer em casa, ao longo da vida. Aqui no consultório, ela vai aprender a, por exemplo, dizer não. O exemplo de uma pessoa que não sabe dizer não para os outros. Aqui ela vai aprender a dizer não. Mas isso significa que ela apagou o primeiro aprendizado, que é o de não saber dizer não? Não, ela não apagou. Ela sabe ainda como não dizer não. Mas agora ela também sabe como dizer não. E na vida dela, ela vai decidir que caminho usar. Vai continuar sendo mais conveniente aceitando o que os outros impõem a ela, e ela não sabendo dizer não, ou vai caber a ela agora fazer a parte dela? Assumir a sua própria vida, entender o seu processo de autorresponsabilidade em prol daquilo que ela almeja na vida dela e dizer não. Ela pode mudar. Ela escolhe o caminho dela. Ela escolhe qual comportamento adotar agora. A nossa parte emocional e ensinar um novo caminho é feito aqui no consultório. Na vida do cliente, fora do consultório, o cliente tem as decisões que precisam ser tomadas. E aí é a parte do processo que cabe ao cliente e não mais ao terapeuta. Se você tiver mais alguma dúvida, esse vídeo está indo para o meu canal no YouTube, mas também está indo para o IGTV. Se você tiver dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro, talvez uma sugestão de tema para eu fazer um vídeo exclusivo para você, coloca nos comentários aí para mim. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre depressão. Até a próxima.